por sua paisagem cyberpunk, mas também por uma história muito interessante que está presente em vários pontos da cidade, né? História de resiliência, de superação e de resistência contra invasões estrangeiras. Vamos conhecer um pouco dessa cidade da montanha pelo olhar da história. Você sabia que durante um tempo, Chongqing não foi apenas uma cidade chinesa, mas a capital do país? Milhares de cidadãos e líderes que se refugiaram aqui, transformando-a no centro da política e da resistência chinesa. Uma história que demonstra uma resiliência que se tornou lendária. Vamos explorar esse legado e entender como ele moldou a Chongqing que vemos hoje. Vamos visitar alguns marcos históricos e culturais da cidade e você vem com a gente. Bom, pessoal, a cidade aqui não é plana, né? Alguns viajantes mostram uma praça grande que está ligada a prédios, né? Acho que é o 20º ou 13º andar de um prédio, não sei, mas enfim, uma praça no meio de um prédio. Isso se dá por conta desses desníveis, né? Pra vocês terem uma ideia, pra gente sair numa estação de metrô, a gente teve que descer, muito descer, e agora a gente tem que subir de novo, enfim. É um labirinto muito doido, mas interessante. Chongqing é também conhecida como a cidade montanha devido à sua topografia desafiadora. Vejam, a cidade não está apenas perto de montanhas, ela foi construída sobre elas, o que torna Chongqing muitíssimo singular para quem anda e vive por aqui. Ou seja, o impacto no urbanismo é sem tamanho. Agora desce. Bom, pessoal, estamos no topo de um dos pontos mais icônicos aqui da cidade de Chongqing, que é a Hongya. Me desculpe, chineses, pela minha pronúncia, né? Mas enfim, aqui é um local, uma construção de 11 andares, bem na encosta, né, de um morro, às margens do rio, né? Essa arquitetura aqui é uma arquitetura tradicional inspirada em construções de palafitas, né? Então, que remonta a uma origem de 2000 anos. Não que estes prédios aqui tenham 2000 anos, mas a ocupação aqui, mais ou menos esse período. E é um ponto de super interesse, principalmente à noite, quando fica muito iluminado, e as pessoas costumam tirar fotos de lá da ponte pra cá. A gente está no topo e vamos dar uma exploradinha aqui agora na região de dia. E desce. O Hongya-dong, ou Caverna de Hongya, é sem dúvida o rosto mais famoso de Chongqing. A história deste lugar é uma mistura fascinante de estratégia militar antiga, vida operária e uma revitalização moderna fenomenal. Sobe, desce, uma paradinha para aquela relaxada. Antes da era cristã, havia aqui portões fortificados, que eram uma parte antiga da muralha da cidade de Chongqing. O local, situado no encontro dos rios Yangtze e Jialing, servia como uma guarnição militar e um ponto de observação crucial contra invasores que tentassem subir o rio e invadir a cidade. Agora sobe. A partir daí, durante séculos, essa área passou a ser habitada por barqueiros, carregadores e trabalhadores do porto. Era um bairro vibrante, mas pobre, que resistia às inundações e ao clima úmido da região. A partir do final do século XX e início deste século, como parte do processo de modernização e abertura da China, o governo local iniciou um projeto de reconstrução massivo. Como vimos em outras partes da China, em vez de derrubar tudo e construir prédios modernos, eles decidiram recriar o estilo antigo usando materiais modernos. Graças ao Douyin, o TikTok chinês,
o local se tornou o ponto turístico número 1 da cidade, atraindo milhões de pessoas que querem ver a cidade mágica de perto. À noite aqui fica muito cheio, difícil até de caminhar. Tem um elevador também que traz o pessoal aqui para baixo, fica muito lotado. Aí a gente decidiu conhecer aqui de dia, que é menos cheio, e vamos tentar voltar à noite para ver ele iluminado. Voltamos à noite, olha a diferença. Outras cidades chinesas, como Pequim, Xangai, Chengdu, Chongqing também tem a sua Praça do Povo. E aqui, essa praça especificamente, ela abriga tanto a prefeitura quanto o museu que conta a história da cidade. É um lugar também que as pessoas vêm, frequentam, à noite tem música, tem as pessoas mais velhas fazendo suas danças, né? Tem hotel em volta, uma vida urbana bem viva. A Praça do Povo é o coração cívico de Chongqing. Diferente de Hongyeadong, que representa o local comercial da cidade, a Praça do Povo carrega uma aura de imponência política e histórica. Bom, pessoal, vamos começar a conhecer um pouco mais sobre a história da cidade de Chongqing, visitando o Museu das Três Gargantas. Bora lá? A criação desse espaço está diretamente ligada à construção da barragem das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do mundo. Construída no rio Yangtze, ela causou um impacto colossal. Centenas de cidades e vilas históricas foram submersas pelo reservatório. Assim, antes que a água subisse, arqueólogos correram contra o tempo para salvar milhares de artefatos que estavam em locais que ficariam debaixo d'água para sempre e agora estão aqui. Bom, pessoal, é muito interessante, né? O que se refere às Três Gargantas, são três gargantas do rio principal aqui, Yangtze, que é o rio que, enfim, a vida gira em torno dele, né? A partir dele. Então, a exposição está dividida em duas partes. A primeira com relação à natureza, né? A relação do rio, a questão do relevo e tudo mais, né? Como é que isso vai ser importante para os seres humanos que vão se fixar aqui no local. E a segunda parte tem a ver mesmo com os aspectos históricos, culturais e políticos da região. E aqui um exemplo são essas inscrições que tem na beira do rio, desde o século VIII, e que elas dão conta das variações de maré, de cheias e tudo mais. E de um tempo para cá elas foram muito importantes justamente para as pesquisas com relação às variações de maré do nível assim, mais detalhada, né, e mais de acordo com a ciência que a gente conhece hoje.
Bom, pessoal, só corrigindo, há pouco eu falei sobre a elevação da maré dos rios, não, são as cheias, né? E só para a gente entender a importância histórica, né, desse rio, nessa região, né, no Quênia, nos vales e todos ali no entorno do rio, diversos grupos primitivos, né, povos originários foram circulando ali, se encontrando, né? E essa sala aqui dá um pouco conta dessa circulação e encontro de diversos grupos étnicos diferentes. Uma coisa que a gente tem observado nas narrativas, nos museus que a gente visitou na China, é sempre um tom o tempo todo de harmonia, de tolerância entre os diversos povos, com exceção daqueles que atacaram a China, né? Exemplo do Japão, por exemplo. Mas eu digo assim, em momentos mais recuados na história, né? Por exemplo, não lembro agora em qual museu, mas era um neolítico esplendoroso. Então esses adjetivos, né? Maravilhoso, esplendoroso, tudo muito virtuoso, tudo muito grande e diferente, né? E sempre um tom mesmo na relação dos grupos humanos de harmonia, de pacificação, coisa e tal. Agora, em alguns momentos não tem como escapar do que de fato acontece, dos conflitos da história, né? A história é feita de conflitos de várias formas. Alguns com guerra, outros não, mas sempre tem essas relações de disputa. E aqui atrás é um exemplo disso, né? Esse é um navio que foi construído no século VIII da dinastia Sui, que já tinham dado um golpe para se formar a dinastia Sui, e aí eles fazem esse navio e vão tentar entrar onde tem o reino da dinastia Shen, no norte. E o pessoal que viu que seria atacado botou umas correntes no rio para tentar impedir a embarcação. Mas a embarcação vai, invade e essa dinastia Sui avança e conquista o território, né? Então é isso, né? A gente não tem como fugir das disputas que ocorrem nas relações das sociedades, né? Como a gente viu, né, em outros museus contando as histórias das cidades, aqui a gente vai ver também o período do início da República e as transformações que vai trazer para essa China, que era uma China mais rural, fechada, né, no mundo, e aí a República ela vai começar a mudar, né, mudanças muito importantes na sociedade chinesa, sobretudo no que se refere à industrialização. Então a gente vê muito aqui o trem, né, que é super importante nesse processo, outras peças de fábricas, né, associações de trabalhadores, imagens de associações de trabalhadores, mudanças importantes também no campo da educação, tudo isso presente aqui nessa seção do museu. Essa parte da exposição dá conta de uma fábrica de produtos bélicos, né? E muitos deles utilizados durante a guerra contra os japoneses, né? Foi o período ali, junto, né, à Segunda Guerra Mundial, teve essa invasão japonesa aqui. Então aqui dá conta dessa produção bélica local em Chongqing. Essa parte da exposição dá conta da Guerra Sino-Japonesa, né? Começa em 1931 e entra pela Segunda Guerra Mundial. E o papel da cidade de Chongqing nesse contexto, né? Inclusive ela se tornou capital da China nesse período, foi um local de resistência, né? Um local muito importante, então, e na memória, né, do povo chinês. Nesse contexto, a cidade de Chongqing foi bombardeada durante 6 anos, o que causou grandes problemas na cidade, né? Destruiu não só áreas militares, né? Eles dizem sempre que vão destruir só áreas militares, mas acaba sobrando para todo mundo. Toda a infraestrutura da cidade foi abalada e destruída por conta disso.
A Segunda Guerra Sino-Japonesa teve início em julho de 1937. Foi o maior conflito asiático do século XX e é considerada, segundo a perspectiva de historiadores asiáticos, como o verdadeiro início da Segunda Guerra Mundial na região. Em meio ao conflito, no ano seguinte, Chongqing tornou-se a capital provisória da China, uma escolha que considerava aspectos estratégicos, uma vez que a topografia da cidade fazia deste lugar uma espécie de fortaleza natural. Não era simples a chegada dos exércitos japoneses até aqui. Toda a área que tem monumentos ligados a temas sensíveis para a China ou estátuas de líderes importantes nacionais são sempre muito policiadas, como aqui, por exemplo, em frente ao monumento aos mártires da libertação nacional na Segunda Guerra, né, na Guerra Sino-Japonesa, Segunda Guerra Sino-Japonesa. Assim, durante os anos de guerra, Chongqing tornou-se o centro do mundo antifascista no Oriente, abrigando embaixadas estrangeiras e jornalistas internacionais. Pessoal, aqui atrás de mim tem um monumento que é dedicado à memória dos mártires que lutaram na libertação da China contra a invasão japonesa, né, na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Chongqing, nesse período, inclusive, foi capital da China. E aqui é um lugar importante, né, para a cidade, para a história do país. Inclusive, aqui há um museu super interessante que dá conta, né, desse período dessa guerra. Ele é uma área que era uma área militar, então é um parque enorme com vários locais que dão conta desse período da história, né? A gente acho que não vai conseguir ir lá, mas se você estiver por aqui, tiver interesse, quiser ir, vá e deixa aqui os comentários pra gente saber um pouquinho de como é esse espaço. Essa área tem uma vibe meio Times Square, né? E aqui também é onde estão as lojas Gucci, Prada, Rolex e seus amiguinhos próximos, né? Nessa China comunista. Incapaz de tomar a cidade por terra, o Japão então lançou uma das campanhas de bombardeio aéreo mais prolongadas e cruéis da história antes de Hiroshima e Nagasaki. Foram mais de 5.000 ataques aéreos. A cidade foi quase completamente reduzida a escombros. Bom, pessoal, nesse contexto da invasão japonesa à China, alguns bunkers foram criados, inclusive aqui em Chongqing, por conta dos bombardeios, né? Então era aqui que a população se abrigava. No museu, inclusive, a gente viu uma réplica, né, de como seria um bunker. Bom, passado esse período, os bunkers continuam e este aqui é um que acabou se tornando um ponto de restaurantes, né? Tem um que se tornou uma livraria, esse aqui é um lugar de restaurante e a gente vai conhecer com você. Como já vimos, a topografia de Chongqing sempre foi muito singular. No contexto dos massivos bombardeios japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, essa topografia viabilizou a escavação de uma rede massiva de túneis antiaéreos. Milhares de pessoas viviam, estudavam e trabalhavam no subsolo durante os alertas. Bem aqui na entrada a gente tem uma maquete que dá uma dimensão de como é complexo, né, esse sistema de bunkers. Aí aqui é a rua e a coisa vai adentrando, né, a montanha. Isso aqui é uma montanha. Pessoal, estamos nos preparando para o nosso hotspot, a nossa despedida aqui da China, da cidade de Chongqing. Já viu que tem que usar isso aqui, né? Porque, enfim, acho que vai ser uma babação e a gente já vai vir nossos pratinhos. Estamos aqui no chazinho, aguardando. Mostraremos parte do processo, se não for uma coisa assim muito humilhante de comer se sujando.
O hot pot é um prato milenar que começou com a necessidade prática de soldados e nômades se alimentarem. A partir do século VII, deixando de ser uma comida rústica só de gente do campo, começou a se popularizar pela China. Aqui tá derretendo, a parte, a gente pediu meio picante. Então tem uma parte cheia de pimenta, aqui com molho de tomate e aqui apimentado. E depois as carnes acho que já estão chegando. Então o molho está derretendo, tem até um coração de banha, ó. Que irônico, coração hot pot. É pra identificar o que vai ser destruído. Um coração de gordura. Ai. Será que eu como isso aqui? Como em gordo. Isso é chato. Dá uns palitos velhos desse aí, por favor. Hot pot é para os fortes, porque é muita pimenta. A primeira coisa que eles nos perguntam é se a gente quer totalmente apimentado ou meio apimentado. Só que a gente entende que meio apimentado é que vai vir uma pimenta mais leve, mas não é o caso. Mais leve, só que o meio apimentado é literalmente ó, metade pimenta e a outra metade o molho de tomate. Então o que a gente fez? A gente ficava alternando, cozinhava no molho de tomate e banhava aqui no molho de pimenta. Mas mesmo assim, a gente quase abriu um terceiro molho, de tanto que nos elevamos com essa pimenta. Nós pedimos poucas coisas, né? Porque na verdade a gente queria a experiência. Pedimos 2 tipos de carne e alguns legumes. Lembrando que carne aqui é sempre fininha, né? Então você não vai pegar um pedaço de carne e mergulhar aqui. Isso não vai acontecer. Eu particularmente gostei. Tem uns molhos aqui também pra gente colocar. Eu gostei. A Laura parece que gostou também. E o Carlos gostou mais da experiência em si do que dos sabores. Mas é uma coisa bem interessante, porque assim, é o cheiro do tempero, assim, é uma coisa bem multissensorial, né? E a pimenta tá fazendo efeito até agora. Eu comeria de novo. Pra terminar, um chazinho, pra tirar o ardido. Embora o hot pot tenha nascido no norte da China, foi em Chongqing que ele ganhou a sua personalidade mais famosa e fortemente apimentada. No final da monarquia, na virada do século XIX para o XX, era a comida daqueles trabalhadores do porto sobre os quais já falamos. Eles compravam vísceras baratas, estômago, intestino, sangue de pato que os ricos descartavam. Para disfarçar o cheiro forte das vísceras e combater a umidade e o frio de Chongqing, os trabalhadores criaram um caldo extremamente picante com gordura de boi, pimenta malagueta e a famosa pimenta de Sichuan, que causa dormência na língua. Bom, pessoal, não é a primeira vez que a gente visita um bunker que depois é ressignificado e utilizado para algo da cidade, né? Quando visitamos Zagreb, era época de Natal e o bunker estava todo enfeitado, né? Com atrações natalinas e era uma forma de circular pela cidade.
temos aqui o ingresso para o bondinho para atravessar o rio e ele tem um número e um período, né, de horário para esse número. Acontece que a gente não está entendendo o que eles estão falando, isso aqui é um número e aí ela chama em chinês, a gente toda hora vai mostrar para ver se é ou não o nosso momento, né? Em algum momento a gente entra, então vamos esperar um pouquinho. Bom, entramos, a moça olhou pra nossa cara e viu que a gente não entendia nada, ela decorou provavelmente o nosso número e chamou a gente. Bom, pessoal, esse bondinho, teleférico, como você queira chamar, ele é uma travessia do Rio, turística, óbvio. Ele foi criado em 1987 e está protegido como um bem cultural da cidade de Chongqing. Até a década de 1980, Chongqing vivia um problema logístico importante. A cidade, dividida pelos rios Yangtze e Jianing, era repartida e construir pontes naquela época era extremamente caro e demorado devido à profundidade das águas e à instabilidade das margens montanhosas. O que havia eram balsas que levavam muito tempo e dependia das condições climáticas e do nível do rio para operarem regularmente. É aí que, inspirados por sistemas de mineração e transporte em áreas alpinas, os engenheiros decidiram criar o teleférico. Durante décadas, o teleférico foi o transporte de milhares de trabalhadores que cruzavam o rio todos os dias para trabalhar. No entanto, sua história mudou com a construção de pontes modernas e a criação do metrô. Ele renasce a partir do cinema chinês, tornando-se hoje um local de peregrinação turística. Atualmente é protegido como patrimônio histórico. Em vez de trabalhadores, os passageiros são agora turistas que se acotovelam em busca da melhor foto de Chongqing. E o que tem do outro lado? Muita coisa interessante, inclusive escadas e ladeiras, como era de se esperar. Cansados, resolvemos experimentar mais uma iguaria local. Chongqing é isso, um lugar de encontros, ainda que desafiado pela dureza de sua topografia. Uma cidade que, sinceramente, muito bem nos impressionou e quem sabe um dia esperamos novamente visitar. E aí, você já conhecia Chongqing? Já veio pra cá? O que você achou da cidade? Escreva aqui nos comentários a sua opinião.